não espero que acreditem na história que eu vou contar. Eu seria louco se esperasse por isso. Eu não estou louco e muito menos sonhando, mas eu vou morrer amanhã e preciso fazer uma confissão para aliviar minha alma. Meu objetivo é mostrar ao mundo uma série de acontecimentos domésticos cujas consequências me deixaram apavorado e destruído. Para mim, esses acontecimentos produziram horror. Outros podem considerá-los menos terríveis. Desde pequeno, me sobressaí pela doçura e humanidade de meu caráter. Eu tinha tanta bondade no coração que meus amigos caçoavam de mim. Eu gostava muito de bichos, e meus pais, então, permitiram que eu tivesse vários animais de estimação. Ficava a maior parte do meu tempo ao lado deles, fazendo carinho e lhes dando comida. Com o passar dos anos, essa minha particularidade se acentuou, trazendo-me ainda mais prazer. Aos que já amaram um cachorro inteligente e fiel, nem é preciso falar sobre a satisfação, gratificação e recompensa. O animal tem um amor natural pelo homem, amor que vai direto ao coração de quem já teve muitas ocasiões de pôr à prova a amizade mesquinha e frágil lealdade do homem. Eu casei ainda jovem e fiquei contente de encontrar em minha esposa um caráter parecido com o meu. Observando a minha afeição pelos animais domésticos, ela sempre procurava os de natureza mais agradável. Assim, tínhamos pássaros, peixes dourados, um cachorro muito bonito, coelhos, um macaquinho e um gato. O gato era um lindo e enorme animal, todo preto, de incrível inteligência. Mesmo não sendo supersticiosa, minha esposa costumava comentar a antiga crença de que gatos pretos são bruxas disfarçadas, sabia? não que isso fosse realmente o que ela acreditasse, mas é que me lembrei disso agora. Ele se chamava Plutão e era meu animal de estimação preferido. Eu era a única pessoa que o alimentava. O Plutão me seguia por todos os lugares da casa e quando eu saía, ficava difícil impedi-lo de me acompanhar. Nossa amizade durou muitos anos. Durante esse período, meu caráter e meu temperamento mudaram muito. E para pior, fui ficando mais mal-humorado e irritado a cada dia, sem me importar com o sentimento dos outros. Passei a ofender minha esposa e isso me causava enorme sofrimento. Depois, parti para a violência, não só contra ela, mas também contra os animais de estimação, os quais abandonei. Eu ainda sentia carinho por Plutão, o suficiente para não maltratá-lo. Mas o mesmo não acontecia em relação aos coelhos, ao macaquinho e até ao cachorro, quando por acaso ou por afeto passavam pela minha frente. O mal, também conhecido por álcool, foi crescendo e até Plutão, mais velho e mal-humorado, começou a sentir o efeito do meu temperamento. Uma noite, ao chegar em casa completamente bêbado, achei que o bichano evitava minha presença. Ao agarrar o gato, ele ficou assustado e mordeu levemente a minha mão. Na mesma hora, eu fiquei possuído. Eu não era a mesma pessoa. Minha alma parecia ter saído do meu corpo, que tremia cada fibra movida a gin. Tirei então um canivete do bolso e segurando o gato preso pela garganta, eu arranquei um de seus olhos. Sinto o rosto queimar de vergonha por ter praticado essa atrocidade. Na manhã seguinte, com a razão recuperada, experimentei um sentimento misturado de horror e arrependimento pelo crime do qual eu era culpado. Mas foi uma sensação que não chegou a afetar a minha alma, pois em pouco tempo, o vinho fez com que nenhuma lembrança restasse. O gato foi se recuperando pouco a pouco. Era horrível olhar para ele e ver aquela cavidade sem olho, mas ele nem parecia se importar com isso. Ele entrava em casa normalmente, mas quando me via, fugia apavorado. Eu ainda tinha um lado bom, e esse meu lado bom ficava chateado com o ódio do gato, que um dia me amou. Sentia por mim. Esse sentimento logo se transformou em irritação e em seguida em perversidade. Quem nunca se sentiu impelido a cometer algo ruim, sem razão alguma, a violar uma lei? Pois foi essa maldade que me levou a agir contra o gato, como conto a seguir. Uma manhã, a sangue frio, passei uma corda em seu pescoço. Enforquei-o numa árvore. Relato isso com os olhos cheios de lágrimas e o coração tomado por remorso. Eu fiz isso porque eu sabia que ele me amava e porque eu senti que ele não me dera nenhuma razão para maltratá-lo. Sabia que ao enforcá-lo eu estava cometendo um pecado mortal que iria comprometer minha alma perante a misericórdia de Deus. Na noite em que pratiquei essa crueldade, acordei com um grito de fogo!
Não só a cortina da minha cama, mas a casa toda ardia em chamas. Eu, minha esposa e minha empregada conseguimos escapar das labaredas por um triz. Fiquei desesperado, pois perdi tudo o que tinha com o incêndio. No dia seguinte, visitei os destroços. Só havia restado uma parede, exatamente onde a cabeceira da minha cama ficava encostada. Com certeza, uma massa recém-construída foi mais resistente ao fogo, o que poupou o desabamento. Um grande número de pessoas ficou por ali examinando o local e fazendo comentários. Cheguei mais perto e ouvi as observações. Que esquisito. Nossa, que estranho. Fiquei curioso e me aproximei ainda mais da parede branca. Foi então que eu vi o desenho de um gato enorme, como se ele tivesse sido impresso em baixo relevo, com uma corda em torno de seu pescoço. Uma imagem perfeita. Aquela visão sobrenatural me causou espanto e terror ao mesmo tempo, mas ao refletir por um momento, lembrei que o gato fora enforcado num jardim de junto à casa. Com os gritos de fogo, as pessoas invadiram o jardim. Quando uma dessas pessoas viu o gato pendurado na árvore, provavelmente cortou a corda e jogou pela janela do meu quarto, tentando com isso me acordar. A queda das paredes restantes comprimiu o animal de encontro à massa recém-espalhada, a cal, juntamente com o amoníaco do cadáver e as chamas. Trataram de finalizar a arte que eu acabara de ver. Esse acontecimento me perseguiu durante meses. O fantasma do gato não me dava paz. E tornei a nutrir um sentimento que parecia, mas apenas parecia, remorso. Cheguei a lastimar a perda do animal e a procurar nos lugares que frequentava um gato parecido para ficar em seu lugar. Certa noite, eu estava sentado à mesa de uma espelunca, quando avistei algo preto em cima de um dos barris de rum que formavam uma mobília do lugar. Cheguei mais perto e coloquei a mão. Era um enorme gato preto, exatamente como Plutão, com exceção de um detalhe. Tinha uma mancha branca que cobria quase toda a região do peito. Logo que o toquei, ele se levantou e miou, feliz com meu carinho. Naquela mesma hora, concluí que era o animal que eu procurava. Me apressei em fazer uma oferta ao dono do lugar, mas ele nunca tinha visto o gato, nem sabia a quem pertencia. Continuei a fazer carinho nele e, ao me levantar para ir embora, o animal fez menção de me acompanhar. Deixei que ele viesse atrás de mim, acariciando vez ou outra, até chegar em casa. Na mesma hora, se familiarizou com o lugar, tornando-se imediatamente o animal preferido da minha esposa. Logo depois, um sentimento de irritação passou a tomar conta de mim. Eu não sei o motivo, mas eu ficava profundamente aborrecido com o carinho que ele demonstrava por mim. Essa irritação aumentou tanto que se transformou em ódio. Passei então a evitar a criatura. A lembrança do que eu havia feito com o outro gato fazia com que sentisse vergonha. E era isso o que me impedia de maltratá-lo. Assim, durante algumas semanas, eu evitei a sua presença, como se evitasse uma doença contagiosa. O que aumentou a minha raiva foi a descoberta, na manhã seguinte ao dia em que o trouxera, de que ele também havia sido privado de um dos olhos. Esse fato fez com que minha esposa sentisse ainda mais carinho por ele. Se por um lado o meu ódio pelo gato aumentava, o seu amor por mim crescia a cada dia que passava, e ele me seguia por todo canto. A cada vez que eu sentava, ele se enfiava debaixo da minha cadeira ou pulava no meu colo, enchendo-me com suas carícias asquerosas. Quando eu ficava em pé para andar, ele se enfiava entre os meus pés, quase me derrubando, ou cravava suas garras na minha roupa até chegar no meu peito. Minha vontade era matá-lo só com um golpe, mas algo me impedia. Um pouco a lembrança do meu crime anterior e, principalmente, um verdadeiro medo da fera. Eu não sei como definiria esse medo. Nessa cela de criminoso, fico meio envergonhada de confessar que o pavor que eu sentia pelo animal aumentou por causa de um simples devaneio. Explico. Por mais de uma vez, minha esposa chamou a minha atenção para a mancha branca no peito do gato, a única diferença entre ele e o gato morto. O leitor deve lembrar-se de que essa mancha, apesar de ser grande, era de forma indefinida. Acontece que lentamente, e por mais que eu recusasse admitir, a mancha adquiriu um contorno mais definido. A imagem de uma forca, instrumento de horror e crime, agonia e morte,
Eu era mesmo um desgraçado. Um animal que destruiu o outro, que não teria mais a bênção de descanso, nem de dia, nem de noite. Durante o dia, o animal não me deixava sozinho, nem por um momento. E de noite, acordava toda hora com o bafo quente do bicho no meu rosto. Seu corpo, mas parecendo um pesadelo interminável, pesava sobre meu coração. Um pouco de bondade que havia em mim terminou. O pouco de bondade que eu havia em mim terminou. Meus amigos passaram a ser os meus pensamentos ruins. Meu humor acentuado, passei a odiar tudo e todos. E tinha ataques de fúria. E minha esposa, tão paciente e coitada, era quem mais sofria. Um dia ela foi comigo até o porão da habitação antiga onde nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato atrás de mim quase fez com que eu rolasse a escada abaixo. Enlouquecido de ódio, eu peguei o machado, completamente esquecido do pavor que até então havia contido no meu impulso. Deitei-lhe um golpe que o teria matado, se não fosse a minha esposa segurar meu braço. Mais irada ainda com essa interferência, livrei meu braço de sua mão e cravei o machado em sua cabeça. Ela caiu morta, sem dar um gemido sequer. Depois do crime, tentei esconder o corpo. Eu sabia que não poderia tirá-lo da casa, nem de dia, nem de noite, pois corria o perigo de ser visto. Pensei em cortá-los em minúsculos pedaços, atirando ao fogo. Pensei também em cavar um buraco no chão do porão e também em jogá-lo no poço do quintal, enfiá-lo numa caixa com uma encomenda e pedir ao carregador que o levasse de casa. Por fim, tive uma ideia melhor. Decidi emparedar seu corpo no porão, como os monges faziam com suas vítimas. A adega vinha bem a calhar. As paredes mal feitas tinham recebido uma camada de massa tão grosseira que a umidade do local não permitiu a secagem. Numa outra parede havia uma saliência produzida por uma falsa lareira ou chaminé dissimulada, para que se parecesse com o restante dos tijolos vermelhos. Tive certeza de que poderia removê-los dali, colocar o corpo e cimentar os tijolos como antes, sem que ninguém pudesse suspeitar de nada. Acertei. Tirei os tijolos com uma barra, escorei o corpo na parede interna com cuidado. Daí então assentei os tijolos, tal e qual estavam, e recobri com uma argamassa tão grosseira quanto a primeira, para não levantar suspeitas. Recolhi todo o entulho do chão, pensando comigo mesmo, pelo menos aqui meu trabalho não foi em vão. A etapa seguinte foi procurar o acusador da minha desgraça. Eu havia decidido matá-lo. Se o tivesse encontrado, teria colocado um ponto final em seu destino. Mas o animal, receando meus ataques de fúria, parecia evitar minha presença. A ausência daquela terrível criatura me deu um enorme alívio. Como ele não apareceu durante a noite, eu pude, enfim, desde o dia que ele entrou em casa, dormir profundamente, mesmo com o remorso do assassinato pesando em minha alma. 3 dias se passaram e o meu torturador não apareceu. Eu senti o gosto da liberdade. O monstro tinha fugido para sempre. Eu estava feliz. Eu não o veria nunca mais. Eu nem sentia culpa. A polícia fez algumas perguntas que foram respondidas na mesma hora. E até uma busca, mas não encontraram nada. Minha felicidade estava garantida. No 4º dia, alguns policiais inesperadamente chegaram à casa, passando a fazer uma minuciosa investigação. Eu estava bem confiante enquanto ao esconderijo, pois era bem seguro. Os policiais ordenaram que eu os acompanhasse. Vasculharam todos os cantos da casa e pela 3ª ou 4ª vez desceram ao porão. Continuei impassível. Meu coração era calmo, como o coração de um inocente. Andei pelo porão de um lado para o outro, sem preocupação. Eles ficaram satisfeitos e se preparavam para ir embora. No meu peito ardia uma imensa vontade de dizer uma palavra para deixar clara a minha inocência. Os policiais já subiam a escada quando eu me dirigi a eles. Que bom que não suspeitam de mim. Desejo que todos tenham muita saúde e um pouco mais de civilidade. Diga-se de passagem, essa casa foi muito bem construída. Na ânsia de apresentar desembaraço, eu nem prestei atenção ao que dizia. Estas paredes... Já estão saindo? Essas paredes são tão resistentes. E então bati na parede com a bengala, exatamente no local onde se encontrava o corpo da minha esposa querida. Que Deus possa me guardar das trevas, pois eu mal bati com a bengala e um grito respondeu de dentro do túmulo. No começo, um gemido como de uma criança.
depois alto, forte, anormal e animal, misto de terror e vitória. Senti que ia desmaiar e busquei apoio na parede oposta. Os policiais ainda permaneceram por alguns segundos na escada, com medo do gemido, mas depois correram em direção à parede, demolindo. Lá estava o cadáver, coberto de sangue e bem decomposto. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha e um único olho resplandecente, estava o animal, horrível, cuja esperteza me conduziu ao crime e cuja voz me denunciou ao executor. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo.